refletindo nisso, porque na hora que tava todo mundo conversando, era tipo 2h30 da manhã, eu nunca tô acordada essa hora, gente. Eu tava acordada porque era uma sexta-feira e eu já tava morrendo de sono. E a conversa tava indo pra esse lado, sabe, Dave? Humano, né, da nossa carne. Normal. E quando... Gente, eu tava numa mesa, numa roda de amigos, quando apareceu, oi, Jesse, o Dave, na hora eu fiz assim, eu fiz assim. Eu posso te falar um negócio, sincero? Pode. Essa preocupação nem sempre é legítima, tá? As pessoas não se preocupam com isso. Ai, será que ele vai guardar o coração? Não. Eu não consigo crer muito desse lado. Quando a gente preocupa com alguém, no sentido espiritual, a gente ora, a gente não conversa sobre. Né? Então, porque senão vira um debate de opiniões desnecessárias, com todo respeito a quem estava, porque eu entendo que isso é natural, acontece porque eu também sou ser humano, eu também sou inclinado a isso. Sim. Mas eu tenho mudado algumas posturas, eu tenho buscado mudar várias posturas. Uma delas é falar de alguém, sem que esse alguém Muito esteja bom. junto. Ou então falar de preocupações que na verdade não são tão legítimas, que às vezes tem muito mais uma dorzinha de cotovelo, ou Com uma certeza. certa irritabilidade porque alguém está sendo honrado por Deus, do que qualquer outra coisa. Falaram da mesma maneira sobre José também, no final jogaram ele numa cova, sabe? Então, Muito bom. nós temos que ter um pouco de cuidado para guardar o nosso coração, porque às vezes começa de maneira saudável e às vezes a gente vai para um lugar que é exatamente onde a gente não deveria chegar, simplesmente porque a gente está gastando a nossa boca que deveria estar falando coisas que edificam, Exatamente. para criar alguns pré-julgamentos e tal. E é normal, tá? Eu entendo que é natural, mas como a gente tem que buscar evoluir... Exato. E nesse momento eu olhei assim e falei... e Deus falou no meu coração, cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com aonde você está. Porque aquilo na hora, Dave... Eu nem falei com você, né? A gente tava conversando antes, eu não te contei isso, deixei pra contar aqui mesmo. Porque Deus me mostrou quando a gente... É exatamente isso, essa questão do lado humano. Quando você tá sendo reconhecido, você fazendo ou não fazendo, as pessoas de alguma forma vão falar, sabe? Sim. Que você faça e você siga o seu propósito. Então, nesse momento, Deus falou no meu coração, uau! Ele falou assim, não, eu topo sim, eu tô em São Paulo. Eu fiquei tipo... Eu pensei assim, o que tá acontecendo, né? As pessoas estavam falando dele agora e tava indo pra uma outra linha na conversa e nesse momento, tipo assim, eu me levantei e saí e eu orei, eu falei assim, uau, Senhor, o Senhor não deixa os seus filhos, sabe? Deus colocou no meu coração ali na hora essa clareza. E eu falei assim, eu não vou falar nada, mas depois essas pessoas vão escutar esse podcast e vão entender que é sobre isso, sabe? É sobre a gente... andando segundo o propósito de Deus, ouvindo a voz do Senhor em primeiro lugar e aquietando as vozes ao lado. Então isso é muito importante para você que tá ouvindo. Às vezes você tá numa mesa e a conversa começa a ir para um lado. Seja você a pessoa que para esse momento, sabe? Seja você a pessoa que não propaga essa conversa. Porque nesse momento Deus falou muito ao meu coração e eu sou muito honrada, muito feliz de poder estar compartilhando isso aqui. Amém. Você sabe que existe um texto na palavra que muitas pessoas usam para se afugentar de um julgamento ou se utilizam desse texto de maneira equivocada também. A Bíblia fala que nós devemos julgar, mas a Bíblia nos dá direito de julgar apenas uma coisa, o fruto. A gente não pode julgar o espírito, o coração, porque a gente não conhece. Por exemplo, eu estou olhando aqui para o Marcelo agora. Eu não sei o que está passando no coração dele. Eu não sou Deus, o único que esquadrinha o coração dele por completo, que sabe as motrizes, né, as forças motrizes do coração dele é o Senhor. Exatamente. O que eu posso julgar do Marcelo? O fruto. Então, o que eu posso julgar? A partir de uma experiência completa, concreta. Então, quando a gente analisa a vida de alguém por aquilo que eu penso que ela deve estar pensando, eu já estou em erro. Então, eu só tenho autorização pela própria palavra de julgar o fruto. Ponto. Posto isso, quando eu comecei o ministério público nessa proporção, eu sofri muito com isso. Eu imagino. Porque nós não somos julgados pelos frutos, porque os frutos nem nasceram ainda. Quer dizer, eu tenho 30 anos, tem frutos que a eternidade irá revelar, tem coisas que daqui a anos algum, talvez evangelista, e esse é o meu sonho, nasça e diga, uau, eu prego o evangelho de Jesus hoje, mas um dia eu fui salvo por Jesus através da mensagem de um menino que pregava, então isso é um fruto extraordinário e eu quero ter o privilégio de ver isso. Com certeza. Mas talvez os meus frutos ainda nem nasceram. Então talvez não dá nem para julgar ainda.
sabe? Então, quando isso começou tudo, eu sofri muito. Eu fiquei muito mal, eu ficava mal com o julgamento das pessoas, porque as pessoas tentam julgar as nossas motivações, o nosso coração. Ninguém conhece a história inteira, quer julgar por uma capa, por um vídeo, por uma mensagem de 1 minuto, e isso é um pecado gigantesco. Porém, quando eu entendi que o que eu fazia era para a glória de Jesus, e que não tem a ver comigo, e que essas perseguições, ou sabe como queira, porque não é vitimismo falar isso, mas são inerentes à exposição, eu, curei. Então, Amém. Alguém fala assim pra mim, eu não gostava de você, que bom. Pois é, eu também não gostava muito, sabe? Ainda não gosto, eu tô tentando melhorar pra ficar um pouquinho mais parecido com Jesus a cada dia. Então antes me incomodava muito quando alguém falava assim, olha, fulano falou isso de você. Hoje quando alguém diz assim pra mim, olha, eu preciso te falar o que falaram, eu falo assim, não preciso. Deixa pra lá, não vai mudar nada, sabe? Então a gente vai crescendo no Senhor e vai entendendo que a gente precisa se curar, e eu já te deixo esse conselho, Jess, porque à medida que os números aumentam, as revoltas, aparecem, os corações se transformam, quem torcia muito por você, de repente vai começar a dizer, será que não vai estragar ela?